Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos falar aqui brevemente sobre o livro Caim, do José Saramago. Por quê? Porque a prova de linguagens lá da UERJ, para quem vai fazer essa específica, terá questões sobre ele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler, na verdade, aqui a contracapa, a gente chama a orelha do livro, e comentar com vocês, certo? Até porque isso pode ser muito útil. Se em O Evangelho segundo Jesus Cristo, é um outro livro do Saramago, o Saramago nos deu sua visão do Novo Testamento, neste Caim, ele se volta aos primeiros livros da Bíblia, do Éden ao Dilúvio, imprimindo ao Antigo Testamento a música e o humor refinado que marcam sua obra. No itinerário heterodoxo, Saramago percorre cidades decadentes e estábulos, palácios de tiranos e campos de batalha, conforme o leitor acompanha uma guerra secular e, de certo modo involuntária, entre criador e criatura. O que é importante você saber aqui? Você saber brevemente sobre o Antigo e o Novo Testamentos da Bíblia, você lê sobre, se você tiver tempo, você lê esse livro do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, para você entender melhor tudo o que está acontecendo. Continuando. Para atravessar esse caminho árido, um Deus às turras com a própria administração colocará Caim, assassino do irmão Abel e primogênito de Adão e Eva, num altivo jegue, e caberá à dupla encontrar o rumo entre as armadilhas do tempo que insistem em atraí-los. Praticamente um Don Quixote, né? Será o Caim aí. A Caim, que leva a marca do Senhor na testa e, portanto, está protegido das iniquidades do homem, resta aceitar o destino amargo e compactuar com o Criador, a quem não reserva o melhor dos julgamentos. Tal como o diabo de O Evangelho, o Deus que o leitor encontra aqui não é o habitual dos sermões. Ao reinventar o Antigo Testamento, Saramago recria também seus principais protagonistas, dando a eles uma roupagem ao mesmo tempo complexa e irônica, cujo tom de farsa da narrativa só faz por acentuar. A volta aos temas religiosos serve, também, para destacar o que há de moderno e surpreendente na prosa de Saramago. Aqui, a capacidade de tornar nova uma história que conhecemos de cabo a rabo, revelando com mordacidade o que se esconde nas frestas dessas antigas lendas. Munido de ferida da veia humorística, Saramago descreve uma estranha guerra entre o homem e o Senhor. Mais que isso, investiga a fundo as possibilidades narrativas da Bíblia, demonstrando novamente que, ao recontar um mito e confrontar a tradição, o bom autor volta à superfície com uma história tão atual e relevante quanto se pode ser. E a gente talvez tenha visto isso num livro chamado, se eu não me engano, O Amor de Capitu, do Fernando Sabino, que ele reconta a história de Dom Casmurro sem aquela carga tão grande da narração em primeira pessoa do Bentinho. Aqui, o Saramago faz uma obra que ele pega o Caim, o assassino de seu irmão Abel. Abel matou Caim, você já deve ter ouvido isso várias vezes, fazendo um rolé, digamos assim, por várias passagens bíblicas. Isso vale você saber. Cara, eu quando comecei a ler aqui esse livro, não tenho tanto costume de ler Saramago, confesso que eu tive dificuldades em alguns momentos, porque a divisão em parágrafos muitas vezes não ocorre, a divisão em períodos também não, ele mistura as falas dos personagens à narrativa, muitas vezes não usa letras de maiúsculas devidamente, a pontuação também não é tão clara assim, é o estilo do Saramago, muito se aproximando, por exemplo, de uma leitura passada oralmente. Talvez você estranhe isso a princípio. Aí eu te faço uma proposta. Se vocês aqui que estão acompanhando o meu canal quiserem, eu tento, por exemplo, reescrever o primeiro capítulo, vai dar um trabalho danado sobre isso. Eu tento reescrever como? Dividindo em parágrafos, dividindo em períodos, utilizando adequadamente a pontuação, a letra maiúscula, certo? Utilizando um vocabulário em alguns momentos mais acessível para um estudante, para uma estudante de ensino médio. Isso vai me dar um trabalho do caramba, muita gente vai acabar criticando, inclusive, mas poderia fazer isso. E, para que eu faça isso, eu gostaria aí do pedido da aprovação de vocês. Então, vocês façam o seguinte, se quiserem essa nova versão, escrevam aí, reescreve, por favor, beleza? Escrevam aí, reescreve, por favor. Além disso, curtem, comentem outras coisas, compartilhem, republiquem bastante este vídeo. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.